de coração, porque eu tenho. Continuando nossos estudos, Isaías capítulo 47, 10. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém pode me ver. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te faz desviar. E disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outro. Aqui é o homem, quando ele coloca no seu coração que só existe ele, né? Não tem outro acima dele. Todas as suas teorias, toda a sua ciência, todo o seu conhecimento está realmente fundamentado nele, e não no nosso Criador, não no nosso Altíssimo. Vamos para Oséias 6, 6. Porque eu quero misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento do Altíssimo, mais do que todo o holocausto. A Bíblia diz que é melhor que o homem venha a obedecer ao nosso Altíssimo, que a humanidade venha a obedecer ao nosso Cristo, do que holocausto, do que sacrifício, né? Então isso que realmente o nosso Altíssimo pede, que obedeça a mais, reconheça que é um pecador e que venha a obedecer mais ao nosso Altíssimo. Vamos para Miqueias 6 a 8. Com que me apresentarei ao Altíssimo e me inclinarei ante o Altíssimo, virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á ao nosso Altíssimo de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma. Vamos para Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia que quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, que tais se arrependem do seu pecado. Então nosso Cristo não veio chamar justos, mas sim pecadores. Em Mateus 12, 7. Mas se vós sabeis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Efésios capítulo 2. Sempre nosso Altíssimo querendo misericórdia. Quer dizer, essa misericórdia que ele pede, querendo essa misericórdia, que o homem venha reconhecer que é um pecador. Reconhecer que é um pecador e que necessita do perdão dos seus pecados. A nossa segunda parte, que nós vamos entrar agora, é um pouco sobre a questão a cobiça através dos olhos. Isso tudo tem a ver com o pecado. Nós temos a cobiça através dos olhos, que também faz parte do dia a dia das nossas vidas. Esse é um estudo, é a nossa segunda parte, que nós vamos entrar agora também, que tem a ver com o pecado original. Vamos conhecer algumas atitudes de Eva a realizar o seu próprio desejo. O que pode acontecer através dos olhos? Primeiro, adquirir coisas materiais, apreciar as coisas que há no mundo, possuir desejos carnais, maquinar no pensamento toda a imaginação possível, tudo do mundo que estiver no teu coração. Os teus olhos não te deixa de apreciar ou adorar. Então, esses 5 fatores são os mais importantes, o que anda no dia a dia das nossas vidas, se a gente prestar atenção. Adquirir coisas materiais, tudo através dos olhos e através da cobiça. Apreciar todas as coisas que há no mundo, né? Vamos apreciar tudo aquilo que é nos ofertado, tudo aquilo que é nos colocado para a nossa disposição. Possuir desejos carnais, maquinar no pensamento toda a imaginação possível também, vem através dos olhos. Eu olho algo, cobiço algo, e depois esse algo cobiçado eu pratico, né? Aquilo que realmente já está cobiçado no meu coração. E tudo do mundo que estiver no teu coração, os teus olhos, não te deixa de apreciar ou adorar. Aqui em Gênesis capítulo 6, 5. E viu o Altíssimo que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Isso aqui nós vemos lá antes de Noé, antes do dilúvio. Aqui o Altíssimo estava vendo a humanidade lá da sua habitação, ele estava vendo que a humanidade estava cada vez mais com a imaginação dos seus pensamentos cada vez carnais. E nós vemos que, como estaria hoje o nosso Cristo olhando para o nosso planeta, para a humanidade em geral, como que ele poderia estar vendo? Será que o nosso Altíssimo estaria vendo igual que ele estava vendo lá na época de Noé? Ou será que o mundo está tão diferente daquela época?
Ou será que o mundo está um pouco mais além, pior do que aquela época? Isso é uma coisa de nós meditarmos. Nós meditamos no nosso dia a dia. Como é que o Altíssimo está vendo o nosso planeta Terra hoje? Como o nosso Altíssimo está vendo a humanidade no geral? Será que está melhor? Melhoraram bastante em relação na época de Noé? Estão bem melhores? Ou será que a humanidade está idêntica na época de Noé? Ou será que a humanidade está muito mais além do que cometiam naquela época? É uma coisa de cada irmão, cada irmã, cada telespectador pensar. Você poderia pensar, né? Olhar para o alto e dizer: Altíssimo, como estaria hoje olhando a humanidade? Como estaria olhando para nós? Que situação a humanidade estaria se encontrando hoje? É uma coisa de meditar. Em Mateus capítulo 5, 22 e 23, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu ao juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinétrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta do altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Então esse versículo aqui, em Mateus capítulo 5, 23, é um ensinamento que o Altíssimo nos dá, a questão da igreja, a questão de cada irmão, de cada pessoa, a questão de nós estamos aprendendo a obedecer cada vez mais à vontade do Altíssimo, à vontade do nosso Cristo. Aqui em Mateus capítulo 5 nos ensina como nós poderemos conviver entre os irmãos, entre a igreja de Cristo. Esse versículo está se referindo a isso. E em Mateus capítulo 6 também, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então esse versículo aqui, ele entra nessa questão, sobre a questão da cobiça, né? A cobiça através dos olhos carnais. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu coração está, se os meus desejos, se os meus pensamentos, se a minha cobiça ela está direcionada para o mundo, eu estou vivendo mais para o mundo do que para o nosso Altíssimo. Mas se o meu coração, se os meus pensamentos e a minha vida estiver direcionada para Cristo, então estou mais visando a minha vida no vínculo espiritual. Estou procurando cada vez estar a preocupação da minha vida espiritual, do meu espírito, para que realmente possa estar preparado para a vida do nosso Cristo. Em Tiago 4:2, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tende, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em próprio vossos deleites. Então nós vemos aqui sobre a questão da cobiça, da questão de possuir coisas materiais, né? Então ele explica que a gente tem que pedir, sempre estar pedindo na presença do nosso Altíssimo, para que a gente não possa pecar, né? Fugir da espiritualidade. O que a Bíblia nos ensina sobre o pecado dos desejos e cobiça através dos olhos. Nós temos bastante referência bíblica aqui, mas vamos ver se eu consigo adiantar algumas, né? Ela fala sobre a questão da cobiça. Nós vemos aqui em Gênesis 39:7. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse-lhe: deita comigo. Então 39:7, né? Aqui nós vemos aqui a cobiça, o desejo dos olhos, fez com que a mulher do seu senhor desejasse José pelos olhos, né? Aqui vem a questão da prática de adultério através dos olhos. Em Êxodo capítulo 20, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Nada pode ser cobiçado. Nada de outra pessoa nós podemos cobiçar. Às vezes a pessoa pensa assim: aquela pessoa está vivendo melhor, por que a gente também não pode viver melhor? Aquela pessoa ficou rica, porque eu também não posso ficar rico, né? Colocar no coração algo que uma outra pessoa está conseguindo, está adquirindo, né? Isso aí tudo tem a ver com o pecado do desejo e cobiça através dos olhos. Vou passar um pouco para o livro de Jó, para a gente adiantar um pouco o nosso estudo aqui. Vamos para Jó 11:20. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar do seu espírito. Quer dizer, vão ficar todo o tempo do resto da vida desejando, pecando, desejando coisas que pecaminosas, praticando atos pecaminosos. A sua esperança é expirar o seu espírito.
a Bíblia diz que ele deixa de existir. E nós temos também o livro de Jó 31:7. Se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, se as minhas mãos se apegam em alguma coisa, Jó declara a sua integridade na presença do nosso Altíssimo, dizendo: ó Altíssimo, de forma nenhuma, né, nunca tentei realmente praticar um ato pecaminoso na tua presença em relação às outras pessoas, aquilo que elas possuem, aquilo que elas têm, né? Não estaria em momento algum olhando, botando meus olhos na vida de outra pessoa, né, o que ela está possuindo, de forma nenhuma, né? Se apresentando na presença do Altíssimo como um homem íntegro. Vamos para a parte B. E aqueles que andam no prazer da cobiça dos olhos, porque tem pessoas também que têm isso também, né? Aqueles que andam, né, cobiçando, tipo, né, querendo mais, né, e vai querendo, e ele não se sente prazer, às vezes naquilo que às vezes ele tem, ele vai se multiplicando, ele vai querendo mais, vai ficando cada vez mais ricos, né, e a riqueza parece que vai puxando cada vez mais na sua vida. Aqueles que andam no prazer da cobiça, aqueles que querem sempre ter, muito, cada vez mais. No livro de Salmos 36:2, porque os seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável, né? Aquela pessoa que vai sempre querendo mais e mais no seu dia a dia da sua vida. Provérbios 1:19, tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ele prenderá o seu espírito dos que a possuem. A Bíblia diz que a cobiça, ela é um laço que escraviza a pessoa, além por ser ainda pecaminosa, porque na presença do nosso Altíssimo a cobiça, ela é pecaminosa. Não só sendo pecaminosa, mas também ela escraviza aquela pessoa que tem a cobiça, que é cobiçoso. Provérbios 3:7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme o Altíssimo e aparta-se do mal. Provérbios 23:5, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Fica a vida toda preso, escravizado à cobiça. Depois, quando ele parte, deixa tudo, praticamente não leva nada, né? Esse é aqueles que andam no prazer da cobiça. Vamos continuar aqui no item C. Tanto o que diz ser sábio em si mesmo é louco, que não usa a sabedoria espiritual, projeta sua vida de vida através dos seus próprios pensamentos e desejo individual. Em Provérbios capítulo 3:7, tanto como o que diz ser sábio em si mesmo e o louco, que não usa a sabedoria espiritual, projeta a sua visão de vida através dos seus próprios pensamentos e desejos individual. Provérbios 3:7, que é aquilo que literalmente que nós tínhamos dito: não seja sábio os teus próprios olhos, teme o Altíssimo e aparta-se do mal. Nunca seja sábio, não podemos ser sábios em nós mesmos. Nós temos que buscar do nosso Altíssimo a verdadeira sabedoria, os verdadeiros ensinamentos que vêm dele para conosco, para que através desses ensinamentos, dessa sabedoria, nós podemos ter um estilo de vida a se preocupar e não pecar contra o nosso Altíssimo e preservar o nosso espírito espiritual, preservar o nosso espírito na presença do nosso Altíssimo, que é Ele que prestará conta na presença do nosso Altíssimo, pela qual é o nosso espírito que realmente receberá o direito da vida eterna. Isaías 65:2, estendi minhas mãos todo dia a um povo rebelde, que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Aí as pessoas falam: não, eu tenho a liberdade de ter meu próprio pensamento, eu tenho a minha liberdade de eu praticar tudo aquilo que eu desejo, eu tenho a liberdade de praticar aquilo que eu quero, né? Esse é um pensamento humano, é a teoria humana que nos ensina que nós temos que pensar com a nossa própria liberdade, né? Carregando o pecado original nas costas, ainda temos que pensar em ter liberdade de fazer aquilo que nós queremos, aquilo que eu tinha dito anteriormente. Tem pessoas que não obedecem leis humanas porque ele tem um pensamento achando que a sua atitude e o seu ato é de direito ele fazer. Isso é pecaminoso na presença do nosso Altíssimo. Nosso Altíssimo nos ensina que nós temos que buscar ser sábio na sua presença. Em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, né? E colocarmos um propósito de vida segundo o nosso próprio desejo, né? Praticar os nossos atos segundo o nosso desejo, tudo, e tendo a liberdade para isso. Sem saber que nós lá na frente, nós vamos ter um efeito sobre todas essas atitudes, não só na questão do mundo,
mas na presença do nosso Altíssimo, na presença do nosso Cristo, nós vamos lá na frente ter esse efeito por causa dessas atitudes. Nós temos alguma referência no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 5, 27 a 29. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, lá em seu coração, comete todas essas coisas, né? Que nós estamos dizendo sobre a questão do cobiçar de novo, né? Essa parte que tem a ver, faz parte muito da vida, através do pecado original, nós carregamos esse ato de cobiçarmos, né? Que é um pecado realmente na presença do nosso Altíssimo. Mateus 6, 21 a 23. Isso aqui é uma questão desses versículos, nos dá uma referência, os atos pecaminosos que realmente, na presença do nosso Altíssimo, né, não é aceito que a gente possa praticar. Em Mateus 6, 21, 23, porque onde estiver o vosso tesouro, está também o vosso coração. A caldeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Aqui em Mateus, o nosso Cristo ensina, se nós buscarmos a sabedoria dos altos céus, se nós se afastarmos do mal, se nós não procurarmos não dar ênfase e lugar ao pecado, através dos nossos olhos, nosso corpo se torna luz, porque nós não conduzimos o nosso corpo através dos olhos, e nem do desejo da cobiça do coração, mas sim andarmos segundo a visão espiritual, né? Aqui do Novo Testamento. E a terceira parte do nosso estudo é a questão do temor. Nós vamos entrar agora na terceira parte do nosso estudo, é a questão do temor. Também a questão do temor é a parte importante, é o princípio da sabedoria, é o princípio do conhecimento, né, que o homem pode adquirir na presença do nosso Altíssimo quando ele busca, quando ele passa a temer, né? Porque é uma coisa que não é fácil, né? Em temer o Altíssimo, em temer as leis humanas, né? Então nós vemos que não é fácil, mas a Bíblia nos ensina, livro de Êxodo, capítulo 20, ele disse Moisés ao povo, não temais, que o Altíssimo veio para provar-vos, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Aquilo que nós tínhamos dito nos nossos estudos anteriores. Quando o homem ele tem temor, ele obedece aos ensinamentos do nosso Altíssimo, ele obedece ao ensinamento do nosso Cristo e também obedece às leis humanas, né? Quando tem temor, que é o princípio de todas as coisas na vida dele. Então simplesmente Moisés dizendo para o povo, se temais, não pequeis. Se tiveres temor nos seus atos que forem praticar, se tiver temor, você não vai praticar. Mas se você não tiver o temor, praticamente o pecado já estará sobre o teu coração, já está te dominando a tua vida. E você deixa de ser luz, porque se teus olhos, né, for luz, todo o teu corpo é luz. E aí você não lança praticamente a sua vida no inferno. Em Provérbios 1, 7, 23, o temor do Altíssimo é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Que maravilha quando o homem se coloca na presença do Altíssimo, quando ele se coloca na presença do nosso Cristo e vai aprendendo do nosso Altíssimo, vai aprendendo do nosso Cristo qual é a vontade que Ele quer que nós façamos. Qual é a vontade que Cristo quer que eu venha fazer? Qual é a vontade que o nosso Altíssimo quer que eu venha fazer? No mundo hoje atual, né? Para refletir também. Qual é a vontade do nosso Cristo? Qual é a vontade do nosso Altíssimo? Para estarmos vivendo num mundo muito avançado, muito modernismo, né? Muitas leis, as leis se multiplicando. Por que as leis se multiplicam? Porque não tem temor. Quando o homem tem temor, ele não pratica o ato. Às vezes está no coração dele aquela intenção, mas se ele tem um temor, ele deixa de praticar aquele ato. Mas se ele coloca no coração o propósito de cometer algo sem temor, ele vai lá e pratica, porque ele não tem temor às leis dos homens e nem às leis do nosso Altíssimo. Ele vai lá e pratica o ato. Adiantar um pouco rápido aqui agora, para a gente estar terminando. Vamos conhecer as 50 atitudes originadas através do pecado na vida de um ser humano que se submete a elas. Vamos conhecer as 50. São 50 atitudes originadas através do pecado. Então o pecado original já está sobre a minha vida. Então estou carregando aqui 50 atitudes. Aqueles que fazem parte do nosso interior de pensamento. São aproximadamente 22.
aqueles que fazem parte do nosso interior, aquele que está lá escondido, ocultamente, que só o Altíssimo conhece. O homem conhece a aparência do outro homem, mas o homem não conhece o que está oculto, o que está no seu pensamento, o que ele pensa. Isso aí nenhum outro homem conhece, a não ser o nosso Altíssimo, né? As pessoas podem conhecer a minha aparência, mas eles não conhecem o meu interior, né? E são aproximadamente 22. Exemplo, a desobediência. A Bíblia diz que ela é de dentro, faz parte do nosso interior. A ira, a inveja, é enganador, cobiça e ódio. Eu coloquei 6 para dar um exemplo. Para só dar um exemplo daqueles que estão dentro de nós. Aqueles que fazem parte do nosso exterior. Aquele que o homem pratica. Então agora você vai ver o que está de dentro para fora. Quando a ira de um homem está dentro do coração dele, ele centraliza a sua ira através de uma atitude. Então nós vamos ver agora os atos praticados daquilo que está no pensamento interior. Vou repetir de novo. Nenhum ser humano conhece o que se passa dentro do interior dele, ocultamente, né? Então tem coisas ocultas que estão dentro do nosso interior, e aí depois vem os atos que são praticados no exterior, aquilo que eu pratico. São aproximadamente 28. Exemplo, adultérios, é prática. Bebedice, vícios, é prática. Caluniadores, é prática. Prostituições, é prática. Mexericos, que é fofoqueiro, é prática. São aquilo que a pessoa está praticando, né? Está falando. E matar. Eu deixei uma referência aqui para a gente poder entender isso aqui um pouquinho mais, mas eu vou só dar uma adiantada do nosso estudo para que eu possa estar aqui encerrando através dessa última questão aqui. Eu vou dar uma explanação bem rapidinha, mas isso aqui já dá para mais aproveitar bastante, meditar bastante. Então são aproximadamente 22 que são consideradas partes interior do pensamento e 28 na parte exterior. Então o homem tem coisas interior nos seus pensamentos, que tem a ira, a inveja, são coisas ocultas. São coisas que a gente não vê na vida da pessoa, mas estão guardadas, preservadas. O ódio, a vingança, está tudo guardado. São coisas guardadas. E aquelas que fazem parte do nosso exterior são aquelas que a pessoa pratica o ato. Vamos procurar o livro de Romanos, porque eu já quero terminar sobre o pecado original sobre nossas vidas. Livro aos Romanos 8, versículo de 5 a 8, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o nosso Altíssimo, pois não é sujeita à lei do Altíssimo, nem em verdade se pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar ao nosso Altíssimo. Eu vou deixar esse versículo em referência dessas 50 atitudes humanas que nós carregamos no dia a dia da nossa vida. Por isso que é importante a gente pedir perdão dos nossos pecados. Nós temos aqui o peso do pecado, nos afasta da presença, ele nos afasta da presença do nosso Altíssimo. Nós sabemos que o desejo pessoal é a raiz do pecado que permanece sobre nós. A liberdade de prática os atos sem consultar a sua própria consciência, da sua atitude e dos seus atos, na presença do nosso Altíssimo, aquilo que eu tinha falado anteriormente, é aquela liberdade. Eu posso matar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso prostituir, eu posso adulterar, tudo ele pode fazer. Né? Tudo ele acha que pode fazer. Tudo se torna uma anormalidade fazer aquilo, sem se aperceber que na presença do Altíssimo tudo isso são atos pecaminosos. E a pessoa que anda sobre isso, nós tínhamos dito antes, ele não agrada a vontade do Altíssimo, porque está em pecado. Porque o pecado pode permanecer nas nossas vidas. Nós podemos ser influenciados pelas outras pessoas, ou sermos também levados, deixarmos a influenciar pelo modernismo, que é no mundo inteiro, mudança de hábitos, rotina de vida. Nós não vemos o mundo, cada dia que se passa, tecnologia, mudança de hábitos, né? Mudança de vida, mudança de trabalho, o desejar mais as coisas, o consumismo, né? Nós sabemos que está aí, nos apresenta as melhores coisas bonitas, coisas lindas, né? Para que a gente possa sempre estar desejando aquele algo, né? Que é uma coisa bonita, isso aqui é coisa, eu quero possuir isso aqui, né? E assim vai fazendo com que a pessoa vá dando ênfase para as coisas do mundo.
E depois, e a espiritualidade? E o meu espírito? E até onde eu posso ter a minha consciência se o ato que eu estou praticando ele é pecado ou não, né? Vou estar encerrando esses estudos. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, agradecer você, meu querido irmão, agradecer você, minha querida irmã, né? Que você possa compartilhar o vídeo com outras pessoas, né? Quero também agradecer muito ao meu Altíssimo e ao meu Cristo por essa oportunidade que tem me dado. Eu quero agradecer aqui também ao nosso câmera, o Fabinho, pela vontade dele, que o Altíssimo continue abençoando pela sua vontade que ele tem, de estar organizando esse trabalho. Quero agradecer ao nosso querido diretor Edinaldo, que continue abençoando ele, que o Altíssimo possa realizar no seu coração aquilo que ele está desejando, né? No seu coração. E que possa também o Altíssimo estar abençoando você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, e que nós possamos estar refletindo sempre. Não esqueça de sempre estar refletindo dentro das Escrituras, aprendendo como nós podemos viver, porque nós sabemos que nós somos uma igreja de Cristo, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos um tabernáculo, a morada do nosso Altíssimo. E o nosso Altíssimo quer que nós se aproximamos a Ele, não nos ausentamos dele, né? E agradeço por tudo, agradeço a todos aqueles que estão compartilhando, né? Compartilhando aqui o vídeo da TV GLC. E é só essas palavras que eu quero, nesse momento, estar encerrando todo esse trabalho. O objetivo nosso desse trabalho, aqui está, é um alerta à humanidade, né? Vocês podem ver aqui, ó, é o objetivo nosso, ó, estudo bíblico, que diz um alerta à humanidade, né? Porque nós sabemos que todos nós temos um espírito de vida, um dia nós prestaremos conta desse espírito, e nós temos que saber como que nós iremos prestar conta do nosso espírito. Agradeço muito a todos vocês, todos os nossos queridos telespectadores, nosso querido irmão, nossa querida irmã, por tudo isso, por todo esse trabalho maravilhoso que o Altíssimo tem nos permitido. Muito obrigado. De coração.